Jeremias, capítulo 29, eu estou lendo na versão do Rei Tiago, está escrito da seguinte forma: Este é, pois, o conteúdo da carta que o profeta Jeremias mandou de Jerusalém aos anciãos e líderes que ainda viviam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia. A carta foi enviada por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia: Assim diz o Eterno Todo-Poderoso, o Deus de Israel, a todos os exilados que desterrei de Jerusalém para a Babilônia: Edificai, pois, casas e habitai nelas, plantai pomares e comei de seus frutos, casai-vos e gerai muitos filhos e filhas, escolhei esposas para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, a fim de que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir o meu povo em número de pessoas. Dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade, ou à paz da cidade, para onde vos deportei, e orai a Yahvé em favor dela, porque o progresso dela será a vossa paz ou a vossa prosperidade. Porquanto, assim diz Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel: Não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que habitam entre vós, nem deis atenção aos sonhos que vós mesmos os estimulam a ter. Ora, eles vos profetizam falsas visões e palavras em meu nome. Eis que eu jamais os enviei, afirma o Senhor. Assim diz Yahvé: Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a promessa a vosso favor de trazer-vos de volta para este exato lugar. Porquanto, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé: planos de vos fazer prosperar, e não de vos causar dor e prejuízo, ou planos de paz, e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Queridos, esse texto, muitas vezes nós usamos, especialmente o versículo 11, que diz assim: Eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, planos de paz e não de vos causar dor, ou planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Esse texto, na maioria das vezes, lido separadamente, pode trazer muito conforto para a gente, pode trazer muita esperança para a gente. Quem é que não gostaria de ouvir isso da própria boca de Deus? Sou eu que tenho planos para vocês, planos de paz e não de guerra, plano para vos trazer a esperança e um futuro melhor, ao invés de trazer dor e prejuízo. Quem é que não gostaria de ouvir isso diretamente de Deus? Acredito que todos nós gostaríamos de ouvir isso. Você que está passando por alguma ansiedade, você que está passando por alguma tormenta, você que está passando por alguma ansiedade, você levantaria sua mão e diria o seguinte: pastor, como essa palavra foi propícia para mim, porque eu não quero passar por momentos de dores e nem quero muito menos passar por momentos de prejuízos, sejam eles financeiros, sejam eles emocionais, sejam eles físicos. Pelo contrário, eu quero planos que tragam esperança e um futuro melhor para mim. Só que a gente precisa analisar o texto, porque esse texto, analisado profundamente, vendo o seu contexto, traz ou abre para a gente uma visão muito melhor do que apenas esse versículo de número 11. Quando a gente compreende esse versículo 11 e aonde esse texto estava, o contexto que esse texto estava, a nossa mente se amplia, a nossa mente é ampliada para compreender a verdade que estava esse texto. Sabemos, conforme a gente leu, que esse texto está escrito dentro de uma carta.
carta que o profeta Jeremias, conforme você vê lá no versículo 1, vai lá, por favor, Jeremias 29, a partir do versículo 1, está escrito assim: este é, pois, o conteúdo da carta que o profeta Jeremias mandou de Jerusalém aos anciãos e líderes que ainda viviam entre os exilados. Então, o contexto para a gente, o capítulo 29 de Jeremias, é um contexto de que os exilados de Jerusalém, aqueles que foram levados para Jerusalém, aqueles que foram tirados de Jerusalém no ano 586 a.C. por Nabucodonosor, esses homens, esses judeus que agora estavam longe de casa, esses judeus receberam justamente essa correspondência aqui. O capítulo 29, todo ele, é justamente, até o versículo 23, é justamente essa correspondência aqui. Jeremias anotou, Deus falando para Jeremias, ele anota e envia então essa carta para os líderes, para os exilados que estavam em Jerusalém. A gente precisa compreender como que esses exilados estavam. Precisamos olhar atentamente como que esses homens estavam ao receberem esse texto, ao receberem essa carta, ao ouvirem por parte dos seus liderados, como é que eles estavam. Quando a gente pega alguns textos e a gente vai para o final do livro de Reis, e a gente vai ver que Nabucodonosor invadiu Jerusalém no ano 586, e ele levou uma boa parte, quase todos os líderes, deixando lá apenas alguns homens, algumas mulheres que talvez não tivessem tanta utilidade para a reconstrução de Jerusalém. E ele deixa alguns homens lá e leva os principais líderes para Babilônia. A gente percebe que o coração do povo ficou angustiado, porque Nabucodonosor não foi suave, pelo contrário, Nabucodonosor foi cruel, porque ele destruiu os muros, ele destruiu o templo, ele levou as coisas valiosas do templo para a Babilônia, ele destruiu toda digamos assim, a manifestação religiosa do povo, levou o povo para a Babilônia. E a gente pega os profetas que atuaram na Babilônia, ou a gente pega de repente textos históricos. Nabucodonosor permitiu até que o povo adorasse a Deus na Babilônia, mas não permitiu que o povo construísse templos na Babilônia para adorar a Deus. E a gente sabe historicamente, quando Salomão orou edificando o templo, Deus disse que ali seria a habitação dos seus pés, que Deus estaria ali para sempre, acontecesse o que acontecesse. O povo então é tirado de Jerusalém, o povo é tirado da sua cidade santa, o povo sofre justamente essa deportação, é levado à força para Jerusalém. E a gente fica imaginando, pastor, mas de repente lá na Babilônia as coisas eram suaves. Tudo bem, não pode construir templo, mas eles poderiam fazer outras coisas. Aí você vai comigo, por favor, o Salmo 137. O texto diz assim: junto aos rios da Babilônia, sentamos a chorar com saudade de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se paralise minha mão direita, pegue-se minha língua ao céu da boca, se não me recordar de ti, se não elevar Jerusalém acima das minhas maiores alegrias, contra os filhos de Edom. Lembra-te, Senhor, daquele dia em que Jerusalém foi destruída, como gritavam: desnudai-a, arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia, devastadora, bem-aventurado aquele que te dera a paga de tudo quanto nos fizestes. Feliz aquele que agarrar os teus descendentes e os despedaçar contra a rocha. Era esse o sentimento dos judeus que foram exilados para a Babilônia. Se você virasse para eles e falasse o seguinte: olha, ou se você talvez antecipasse, se isso fosse possível, você dissesse assim para ele: olha, faz o seguinte,
O apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5, ele disse assim: tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus. Eles provavelmente diriam o seguinte: como que eu posso agradecer a Deus se eu estou aqui na Babilônia? E o texto de Salmo 137 diz que eles sentavam junto aos rios da Babilônia. Não era para agradecer a Deus, não era para louvar a Deus, não era para cantar por tudo que tens feito, não era para cantar ao Rei dos Reis, consagrado que sou. Pelo contrário, eles nem cantavam. E os seus opressores, os seus algozes, diziam o seguinte: cantem as músicas que vocês cantaram em Jerusalém. Nós ouvíamos muito dessas canções, era espalhado por todas as nações, que o povo hebreu, que o povo de Israel, que o povo judeu cantava, que o povo de vocês era um povo que gostava bastante de festa. Então cantem coisas para a gente, cantem. Olha o versículo 3, o verso 3: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Só que o texto do Salmo 137 diz que nas árvores, nos salgueiros, os judeus exilados que ali estavam, simplesmente colocavam nos salgueiros justamente as suas harpas, porque eles não tinham motivação para cantar. Eles não tinham, digamos assim, vontade de querer cantar. Não havia dentro deles nenhuma expectativa em querer levantar o hino de louvor e adoração a Deus. Pelo contrário, o que havia no coração desses homens era um ódio, era um ressentimento. Porque esse salmo, ele termina de uma forma muito dura. Se a gente parar e pensar, se a gente falasse assim para esses que estavam ali em Jerusalém, na Babilônia: olha, vamos reler o Salmo 116, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Eles provavelmente bateriam na gente. Se a gente de repente chamasse esses exilados aqui e falasse o seguinte: olha, vamos reler o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. Eles bateriam na gente, porque o que esses homens, o que essas mulheres, o que esses líderes tinham, o sentimento que movia esses homens era um sentimento de vingança, era um sentimento de ódio. Olha o verso 9 do Salmo 137: feliz aquele que agarrar os teus descendentes e os despedaçar contra a rocha. Como eles queriam isso, como eles queriam pegar os filhos dos babilônios e tacá-los numa rocha, jogá-los numa rocha, para que eles então fossem vingados por essa maldade que os babilônios fizeram contra os judeus. Aí a gente começa a clarear mais ainda o texto de Jeremias 29, porque nós não estamos escrevendo, vamos voltar para Jeremias, nós não estamos lendo, melhor dizendo, uma carta para um povo que está passando por uma febre. Nós não estamos lendo uma carta para um povo que está passando uma pequena dor de cabeça. Nós não estamos lendo uma carta, de repente, para uma pessoa que está enfrentando alguns meses de desemprego. Nós estamos lendo uma carta para pessoas que estão totalmente desestimuladas e desesperançosas. É esse o contexto de Jeremias 29. E além de cansadas, desesperançosas, desanimadas, nós temos um povo distante de Deus. Porque quando o povo foi levado para o exílio, quando o povo saiu saiu de Jerusalém e foi levado para a Babilônia, o povo não foi cantando. Quando a gente pega os cânticos dos degraus, começa justamente no Salmo 120 e vai até o Salmo 134, que é justamente o percurso do povo saindo da Babilônia até chegar em Jerusalém. Quando é o caminho de volta, aí a gente encontra no texto, nesses salmos, eles louvando a Deus, eles adorando a Deus. Aí nesses cânticos dos degraus,
ou nesses cânticos da peregrinação, conforme varia de Bíblia para Bíblia, a gente encontra assim: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? O povo está saindo da Babilônia, está fazendo o percurso de volta para voltar para Jerusalém, para a cidade santa, cidade deles, casa deles, propriedade deles. Agora não, agora o povo está saindo da sua cidade, saindo de Jerusalém e migrando para uma outra cidade, migrando para um outro povo, vivendo uma outra realidade. É porque a gente, brasileiro, a gente não tem noção, mas para esses daqui que passaram por esse contexto, é horrível. Uma coisa é você de repente abandonar tudo aqui e falar o seguinte: eu vou tentar sorte em um determinado país. E a gente conhece algumas pessoas que de repente foram para os Estados Unidos, agora uma onda de brasileiros está indo para Portugal, mas isso é pela vontade da pessoa. Eu vou tentar a vida lá, eu vou tentar ganhar dinheiro lá. Esse contexto é diferente, porque eles não saíram de Jerusalém para ganhar a vida em Babilônia. Eles foram exilados, eles foram forçados a sair de Jerusalém e ir para Babilônia. Aí o início da carta de Deus para o povo começa dentro desse contexto. Assim diz o Eterno Todo-Poderoso, Deus de Israel, versículo 4 de Jeremias 29. A todos os exilados que desterrei de Jerusalém para a Babilônia: edificai, pois, casas e habitai nelas, plantai pomares e comei de seus frutos, casai-vos e gerai muitos filhos e filhas, escolhei esposas para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, a fim de que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir o meu povo em número de pessoas. O povo, quando chega na Babilônia, o povo chega assim: para quê? Para que continuar vivendo a vida? Para que continuar plantando numa terra estrangeira? Para que continuar cultivando numa terra que não é minha? Porque uma coisa que acontecia com esses exilados era o seguinte: eu sou judeu, eu tenho o meu plantio, eu tenho a minha fazenda, eu tenho o meu campo, eu plantei, aquilo é meu. Só que aqui muda de questão, muda de figura. Eu plantei, não vem para mim, vai para a Babilônia, vai para Nabucodonosor. Então eles estavam desestimulados. Para que continuar vivendo? Esse texto poderia ter sido um dos textos que usei para falar sobre depressão, porque o povo está praticamente a uma depressão coletiva entre os exilados. Para quê? Para que cantar, conforme a gente já leu o Salmo 137? Para que plantar, se aquilo que a gente planta não é nosso, pertence a Nabucodonosor? Para que casar, se os filhos que nós tivermos no casamento não serão herança de Deus, mas serão herança de Nabucodonosor, e padecerão na mão de Nabucodonosor, e servirão ao exército de Nabucodonosor? Para que casar? Para que ter filhos? O povo está sem rumo, o povo está sem esperança, o povo está angustiado. Por isso, a primeira fala de Deus é tentar justamente trabalhar esse emocional do povo. Olha, não parem de cultivar, não parem de plantar, não parem de fazer as coisas básicas da vida de vocês. Deus em momento algum começa dizendo o seguinte: busquem a mim. Deus não vai assim direto. Deus vai tentando trabalhar com o homem, com a natureza do homem. Eu sei que vocês estão estimulados, eu sei que vocês estão fragilizados, eu sei que a autoestima de vocês está extremamente arrasada, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: casem-se, gerem filhos, escolham esposas, dai vossas filhas em casamento, edifiquem casas, habitem nessas casas, plantem pomares e comam dos seus frutos. Ou seja, busquem viver a vida de vocês. Tudo bem que vocês estão nesse exílio, vocês escolheram esse caminho, vocês que pecaram, vocês que se distanciaram de mim, mas ainda que vocês estejam sofrendo por causa desse problema, vivam a vida de vocês. Sabe, irmãos, muitas vezes os erros, ou melhor, os sofrimentos que nós vivemos
Muitas vezes eles acontecem por causa de erros nossos, mas outras vezes não. Outras vezes o sofrimento que nós sofremos, perdoe-me a redundância, mas a dor que nós sentimos, às vezes a gente não tem culpa nenhuma. Às vezes são contingências da vida, não tem nada a ver com a gente, tem nada a ver. Mas a gente às vezes está como esses homens e como essas mulheres, como esses líderes de Judá e de Jerusalém. Não queremos mais edificar nada, não queremos mais plantar nada, não queremos mais comer nada, não queremos mais nos relacionar socialmente, não queremos mais casar, não queremos mais ter filhos, não queremos mais viver a nossa vida, por causa dos sofrimentos que estamos vivendo. E talvez você viva e sofra hoje algo que você não teve culpa nenhuma. E o recado de Deus e a palavra de Deus que serviu para os exilados ali em Jerusalém, ou ali na Babilônia, eu creio que ela serve para a gente. Ainda que estejamos desanimados, desesperançosos, angustiados, ainda que estejamos vivendo o nosso exílio emocional, sentimental, espiritual, seja lá ele qual for, o convite de Deus é para que a gente volte a viver. O convite de Deus é para que a gente volte a edificar casas, que a gente volte a habitar nas casas, que a gente volte a plantar pomares, que a gente volte a comer dos seus frutos, que a gente volte a se casar, que a gente volte a gerar filhos, que a gente volte para a vida. Não fique afastado de tudo de Deus. Outro convite de Deus aí sim, ele começa lá no versículo 10, ele fala: olha, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, de trazer-vos de volta para este exato lugar. Ou seja, depois de 70 anos vocês vão sair da Babilônia e vocês vão voltar para casa. Promessa de Deus. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, planos de paz, e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então me invocareis, chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Olha o 14. Eu me deixarei ser encontrado por vós. A culpa do povo ter ido para o exílio foi de Deus. Deus mandou o profeta para o povo se arrepender. O povo ouviu a voz dos profetas. O povo desobedeceu. Só que quando o povo foi para o exílio, o povo não queria mais saber nem mesmo de Deus. Para quê? O Senhor permitiu que nós fôssemos humilhados. O Senhor permitiu que Nabucodonosor entrasse no nosso templo, ou no seu templo. O Senhor não protegeu nada da gente. O Senhor permitiu que Nabucodonosor destruísse os nossos muros. O Senhor permitiu que Nabucodonosor levasse todos os utensílios do templo. Ficamos nus, ficamos desprotegidos, ficamos envergonhados. E o Senhor sempre diz que nós éramos a menina dos teus olhos. O povo está assim. Sabe como muitas vezes nós ficamos? Pastor, muitas vezes eu me sinto como esse povo, porque por muitas vezes eu escutei que Deus me ama, que Deus me ama, que Deus me quer bem, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que as coisas não fogem da soberania, da potente mão de Deus, que todas as coisas estão debaixo do seu poder, mas tem horas que eu acho que Deus
não agiu de uma forma boa para comigo. É esse o sentimento do povo. E aí Deus, depois do primeiro convite de voltar a viver, Deus traz para o povo o seguinte: olha, eu sei o que eu tenho para você. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. Eu tenho plano de trazer vocês de volta para essa terra. Eu tenho plano de trazer vocês de volta depois de 70 anos. E Deus cumpriu isso, porque o remanescente voltou. Depois de 70 anos, judeus voltaram para Jerusalém. Só que o que Deus pediu aqui nesse texto é o seguinte: eu tenho os planos para vocês. Eu tenho planos de paz, não de dor, não de prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Só que vocês precisam me invocar, vocês precisam chegar até mim para orar, e aí eu vou dar toda a atenção para vocês. Vocês precisam me buscar, e aí vocês vão me encontrar. Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, eu me deixarei ser encontrado por vós. Gente, se eu sou Deus, ou se você fosse Deus, eu acho que muitos aqui diriam o seguinte: vocês estão sendo levados para o exílio na Babilônia, e vocês ainda vão ficar de manhã, vão ficar de beicinho, então que se virem aí na Babilônia. Orem aos deuses babilônios, orem, peçam, clamem aí aos deuses da Babilônia, para ver se os deuses da Babilônia podem trabalhar na vida de vocês, para ver se os deuses da Babilônia podem tirar vocês do exílio e levar vocês de volta para Jerusalém. Só que Deus não fez isso. Pelo contrário, Deus, sabendo que o povo estava desesperançoso, Deus sabendo que o povo estava desamparado, Deus sabendo que o povo estava angustiado, Deus ainda foi ao encontro do povo por meio dessa carta e disse o seguinte: olha, eu conheço os planos que eu tenho para vocês, eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos de paz, planos que não eram para causar dor e prejuízo a vocês, planos para trazer esperança a um futuro melhor. Só que vocês precisam me buscar para saber quais planos que eu tenho para vocês. Busquem a minha presença, clamem por mim. Vocês, quando me buscarem, vocês vão me encontrar, ainda que vocês estejam sofrendo por causa do erro, da idolatria que vocês cometeram. Ainda assim, se vocês me buscarem, vocês me encontrarão, quando vocês me buscarem de todo o coração de vocês. E Deus é tão magnífico, conforme ouvimos hoje pela manhã, pelo Eliasib. O texto de 1 João capítulo 3, versículo 1, diz: vede quão grande amor Ele nos amou. Deus nos ama tanto, Deus amou tanto esse povo, que Ele diz o seguinte: olha, eu me deixarei ser encontrado com vocês. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. Se vocês ainda não sabem os planos que eu tenho para vocês, venham me buscar. Venham me buscar de todo o coração, porque eu vou explicar para vocês os planos que eu tenho para vocês. Aí a gente começa a compreender não só o Jeremias capítulo 29, mas a gente compreende também Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que nós temos. Às vezes não sabemos, ou sabemos até, por que estamos sofrendo. Mas na maioria das vezes, nós não sabemos como enfrentaremos os nossos problemas. E algumas vezes até ficamos desesperançosos, ficamos angustiados, desamparados. E o convite de Deus para a gente nessa noite é que a gente vá à fonte, porque Ele sabe os planos que Ele tem para a gente. Não adianta você chegar para mim e falar assim: pastor, eu estou passando por isso, isso e isso. O que o senhor acha que Deus tem para mim? Não sou eu que vou te responder. Quem vai te responder isso é o próprio Senhor. E você hoje tem livre acesso a esse Pai, por meio do sangue que foi derramado na cruz, o sangue de Jesus. Basta você invocar: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que nós temos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu
diz o Senhor, conforme o texto que a gente leu. Eu vou permitir que vocês me achem. Eu serei achado por vós. Então, meu irmão, minha irmã, as angústias vêm em volta. E talvez hoje você não esteja num dia bom, como muitos às vezes não estão. E talvez hoje você esteja desesperançoso, desanimado, todas essas coisas. Eu queria pedir a você que você volte a viver. Eu queria pedir a você que, mais do que você volte a viver, que você tente encontrar vida em Deus, porque com certeza você encontrará. Eu quero pedir a você que feche seus olhos, cubra sua fronte, para a gente orar. O livro seguinte de Jeremias, no capítulo 3, ele diz assim: a minha força e alegria se esgotaram, como também tudo quanto esperava de Yahvé o Senhor. Recordo-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Eis que o Senhor é bom e misericordioso, para com todos aqueles que nele esperam confiantes, para com aqueles que o buscam. É muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro, a salvação que vem de Yahvé. Sabe, queridos, a gente às vezes é surpreendido por inúmeras coisas. Às vezes uma notícia médica, às vezes um divórcio que a gente não esperava, às vezes um desemprego que não estava nas nossas ideias, no nosso planejamento. Tantas coisas podem realmente às vezes tirar o nosso chão. Ou então talvez estamos sofrendo porque plantamos coisas que hoje nós estamos colhendo, como foi o povo aqui em Jeremias. Mas eu quero dizer que há esperança. E essa esperança não está no pastor, essa esperança não está na Igreja Batista em Maruípe. Essa esperança está em Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que fez o mundo e tudo que nele há, aquele que tem todo o poder, aquele que usou até mesmo Nabucodonosor e depois usou o ímpio Ciro para libertar o povo de volta para Jerusalém. Aquele Deus infinito, poderoso, majestoso, grandioso, que os anjos, conforme a gente lê em Isaías, ouvem a canção dizendo: Santo, 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 isso por toda a eternidade. Esse Deus, Ele disse para o povo: eu tenho planos para vocês, planos de paz e não de guerra, planos para trazer esperança e não dor. Só que vocês estão aí exilados e não estão me buscando. Busquem a mim de todo o coração e vocês vão me encontrar. Eu serei achado por vós. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus tem planos para você. Ainda que talvez hoje o choro insista em cair, escorrer pelo seu rosto, ainda que hoje as lágrimas sejam a sua companhia, ainda que hoje você tenha trocentas perguntas para fazer a esse Deus, o que Deus está te convidando nessa noite é para dizer o seguinte: olha, clama a mim, vem até mim, porque eu quero te mostrar os planos que eu tenho para você. Planos de paz,
planos de segurança, plano para trazer esperança e um futuro melhor para você. Para de tentar resolver os seus problemas sozinho. Para de tentar enfrentar o seu exílio sozinho. Para de alimentar de repente um rancor ou ódio no seu coração, como o Salmo 137. Talvez dentro de você ainda exista algum sentimento ruim. De repente você está passando por isso porque alguém fez algo contra você. E aí há no seu coração um desejo de vingança, e talvez seja um desejo legítimo, porque alguém fez algo mal contra você. Mas o que Deus faz, o que Deus convida a gente nessa noite, é para que a gente volte a viver, para que a gente construa casas, para que a gente habite nessas casas, para que a gente plante pomares, para que a gente volte a se relacionar, para que a gente tenha filhos, ou seja, volte a viver. Volte a viver. Mas não volte a viver isolado. Volte a viver buscando esse Deus. Porque Ele pode revelar a você a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Porque Ele pode revelar a você que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Ele pode revelar para você que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Porque Ele pode revelar para você que todas as coisas podem ser feitas por Deus, porque não há nada impossível para Deus. Que uma mulher, certa vez, ela sofria com fluxo de sangue há 12 anos. E ela tinha gasto tudo que ela tinha de dinheiro procurando ajuda médica. E ela fez o certo, procurando ajuda médica. Até que um dia ela pensou assim: se eu apenas tocar nas vestes desse homem, eu posso ser curada. E ela saiu desesperada de casa, angustiada. E ela, dentro da religião judaica, ela era considerada como imunda, porque o fluxo de sangue que corria dela a tornava impura. Mas ela foi contra todos os estereótipos e preconceitos, e no meio de uma multidão ela encostou em Jesus. E Jesus, olhando para ela, disse assim: filha, a tua fé te curou, vai em paz. Os evangelhos ainda narram que Jesus uma vez estava numa sinagoga num dia de sábado, e uma mulher há 18 anos estava possessa por um espírito imundo. E Jesus então libertou aquela mulher que há 18 anos era oprimida. Não apenas ato de Jesus ele libertou aquela mulher. Os evangelhos narram que um homem, identificado apenas como endemoniado gadareno, que vivia de cemitérios em cemitérios, preso, acorrentado, porque ele não tinha condições de viver socialmente, porque ele destruía tudo e todos. Jesus, ao se encontrar com esse homem disse assim: filho de Davi, que temos nós contigo? E esse homem foi liberto. E Jesus mandou que ele voltasse para os seus e pregasse o evangelho para aquele homem. Os evangelhos narram que um homem, há 38 anos, estava num poço, num tanque de Betesda. E ele sempre esperava ser o primeiro para encostar nas águas do tanque para ser curado. Mas isso não era possível porque ele tinha uma enfermidade. Jesus, no primeiro encontro que teve com esse homem, Jesus curou esse homem que estava enfermo há 38 anos. Os evangelhos narram que Jesus encontrou com um homem que nasceu cego. E Jesus tocou naquele homem e o curou. Eu creio que Jesus está aqui nessa noite. Entregue tudo a Ele.
Entregue o seu lamento, entregue o seu choro, entregue o nome da pessoa que você sofre, que você chora. Entregue a Ele, entregue tudo a Ele. Ele tem planos de paz, plano para trazer esperança ao nosso coração. Jesus, Tu és o mesmo ontem, hoje, será para todos sempre. O Teu poder permanece para todos sempre. E como nós lemos hoje, nessa manhã, o Senhor tem as chaves de Davi em Tuas mãos. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Porque ninguém pode resistir ao poder do Senhor. O Senhor se esvaziou, o Senhor tomou a forma de servo. Foi humilhado, obediente até a morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que o Senhor é Senhor. Por isso, Deus, nessa noite nós queremos entregar a Ti, queremos clamar a Ti, queremos buscar de Ti a resposta para o nosso sofrimento. E sabemos que o Senhor tem planos de paz para nós. Sabemos que o Senhor tem planos para trazer esperança ao nosso coração. Sabemos que o Senhor tem planos para trazer a misericórdia sobre nós. Ó Deus, ajuda-nos, Deus, a enxergar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Ajuda-nos, Deus, a enxergar que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Ti. Ajuda-nos, Deus, porque muitas vezes o nosso coração é como o coração dos salmistas, no Salmo 137. Não queremos mais cantar, não queremos mais pregar, não queremos mais ir à igreja, não queremos mais orar, não queremos mais ler a Tua palavra, porque as aflições nos oprimem. Mas, ó Deus, ajuda-nos a chorar contigo, como o Senhor chorou no Getsemane. E levanta anjos, levanta homens, mulheres, para enxugar as nossas lágrimas e fazer com que a gente levante, e fazer com que a gente fique em pé diante de Ti, para que a gente enxergue a Tua boa mão de poder sobre nós. Apenas, Deus, toma o nosso coração nessa noite, porque queremos entregar a Ti a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso choro. Cuida, Senhor, da Juliana, Deus. Recupere a Juliana, da saúde dela. Cuida do pastor Gustavo, cuida da Sofia, dessa família. Cuida daqueles que entraram aqui nessa noite enfermos fisicamente, ou talvez enfermos na alma. Que o Teu Santo Espírito continue passeando sobre nós, trazendo o bálsamo necessário a cada coração aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém, Senhor.